Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso de projeto elétrico em Revit Map aqui no canal do YouTube. Nessa aula a gente vai fazer o diagrama unifilar do nosso projeto. Para isso a gente já tem que estar com circuitos definidos e a gente já fez nas aulas anteriores. E nós temos que ter o nosso quadro de cargas aberto, vou deixar ele aberto aqui. Temos que ter também a nossa planta baixa do diagrama unifilar, que ela já está cadastrada com algumas informações preliminares aqui no projeto. Então, no navegador de projeto, eu entrei aqui em documentação. Se documentação estiver com mais, a gente é só clicar aqui que vai aparecer a planta de piso do diagrama unifilar. Então, ele vai mostrar a nossa planta da casa e também o diagrama unifilar aqui, tracejado, mostrando o medidor, quadro de medição, que é da rua, o barramento de neutro, barramento de terra, o condutor que chega até o quadro de distribuição, que a gente já verificou que é um cabo de 10 milímetros, 3 cabos na verdade, 2 de fase e 1 de neutro, e a gente vai conectar aqui. Vamos lá, 2 fases neutro terra. Como ele já está conectado, é só preencher as informações. Aqui eu posso preencher com o nome do QDC. A corrente do disjuntor é 63 amperes, conforme a gente tinha visto na norma. E o DPS, como a gente precisa obrigatoriamente de DPS no nosso projeto, ele pode vir aqui depois do disjuntor geral. Tem um outro vídeo no canal, vou deixar o card aqui em cima, que é para você saber quando que precisa de DPS para o neutro e quando não precisa. Então assista depois desse vídeo, um vídeo complementar para você saber um pouquinho mais sobre DPS. Dimensionamento do DPS, a gente vai dimensionar conforme a rede. Por exemplo, a gente tem aqui uma rede de 127 220 volts. Então, a gente vai considerar a tensão entre fase e neutro de 127, porque a gente coloca 1 dps para cada fase. E a corrente, na verdade, a tensão que é vendida pelos fabricantes é de 175, porque ela precisa ser superior à tensão da rede para que o DPS não fique atuando conforme as oscilações normais da rede. Então aqui a gente tem essas pré-informações cadastradas, vou trocar essa tag de medidor. Essas tags também são famílias, olha só, a gente pode editar a família. Essa daqui é uma família, essa é outra família, e a gente pode alterar ou trocar aqui nas propriedades as informações delas. Diagrama do medidor, vou pegar também 2 fases neutro terra. Disjuntor do medidor é 63 e eu deixei o disjuntor interno da edificação como 63 também. E agora como que a gente vai gerar os circuitos aqui da nossa planta baixa? Eu gosto de fazer da seguinte forma, eu entro aqui no QDC, eu seleciono o primeiro circuito, deixo selecionado e volto aqui na planta do diagrama unifilar. Ele vai mostrar para mim esse caminho tracejado. O que eu posso fazer? Eu posso clicar em fiação chanfrada ou fiação em arco. Tanto faz. Eu vou pegar a chanfrada, que eu acho que fica mais organizado. Ele vai colocar para mim esse caminho do circuito. E agora eu preciso colocar uma tag nessa fiação aqui. Comando TG, vou clicar e ele já vai me dar uma tag de diagrama unifilar. Veja que ela também tem uma chamada de detalhe, que eu vou desabilitar. E ela já puxou para mim a corrente do disjuntor, o número de polos, a descrição do circuito, que é a iluminação, e os demais a gente precisa preencher. Essa seta está muito grande, para eu diminuir ela, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a escala e depois eu volto para 1 para 50 de novo. Eu vou deixar 1 para 10, vamos ver se fica bom. Fica bom. Agora eu vou vir aqui no QDC, tomadas da suíte, vou fazer isso para todos. Clico no circuito, volto no diagrama
e crio uma fiação chanfrada ou em arco. Comando TG e vou arrastar aqui com o botão esquerdo. Já deixo embaixo do circuito 1. Circuito 3, tomadas da sala. Já vou desabilitar aqui chamada de detalhe. Circuito 4. Pode ir fazendo na sequência para não se perder, porque às vezes é uma casa grande, tem muitos circuitos, então fazendo uma sequência assim fica mais fácil. Tomada de uso geral da cozinha, circuito 6. Micro-ondas. Por fim, o chuveiro. Agora eu posso arrastar todas essas tags, movo elas para cá e volto na minha escala normal de 1 para 50. E agora eu posso pegar também a região de recorte, exibir, e eu vou recortar porque eu não quero visualizar mais a minha planta baixa, não vou mais precisar dela. Ficou uma tag para trás, então vou arrastar ela aqui. E agora eu preciso ajustar esses circuitos aqui no meu diagrama. Eu vou arrastar essas tags, posicionar aqui em cima, essa fiação não vai precisar. Circuito 2, olha só, ele aparece uma linha de referência quando a gente aproxima uma tag da outra, e daí ela fica bem alinhada. Circuito 3, circuito 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, todos os primeiros, até o 8, até o 7, na verdade, são circuitos monofásicos e possuem terra. Então, vou selecionar todos eles. Vou mudar aqui para fase neutro terra, diagrama unifilar, tá? Tem tags de multifilar, então a gente precisa selecionar a tag correta, fase neutro terra. Chuveiro, duas fases terra, duas fases terra. Então, ok. Aqui embaixo a gente pode preencher com a seção do cabo, como a gente não dimensionou, a gente não vai preencher. Essa linha do neutro eu vou diminuir. Vou diminuir essa linha também do diagrama unifilar. O que mais que a gente pode colocar aqui? Poderia colocar circuito reserva, por exemplo. Eu venho aqui em anotar, símbolo, reserva. Circuito terminal, coloco ele aqui. Digamos que a gente precise colocar 2 circuitos reserva. Essa tag a gente consegue copiar. Então, vou copiá-la aqui para baixo. Eu quero colocar um IDR também, para proteção geral do quadro de distribuição. Vou colocar anotar, IDR, IDR tetrapolar. Aí eu coloco ele aqui, um IDR de 4 polos, e eu vou precisar mover também essa fiação um pouquinho para lá.
Deixa eu ligar a conexão aqui, que liga essa bolinha do IDR. Vou mover todas as tags um pouquinho mais para o lado, só para servir o IDR tetrapolar. Dessa forma, o IDR fica protegendo todos os circuitos do quadro. É um IDR geral e a corrente do IDR, a corrente nominal, precisa ser no mínimo igual à corrente do disjuntor geral. Então, aqui pode ser 63 ou maior. Igual ou maior, não pode ser menor. Então, aqui a gente já preencheu com a informação do IDR. A gente pode colocar também um barramento exclusivo para o IDR. Barramento neutro. Vou colocar ele aqui. Vamos ver onde que eu posso arrumar um lugar para o barramento do IDR. Vou pegar uma linha de detalhe e aqui eu posso selecionar a linha azul para desenhar o neutro. As demais informações que faltam, a gente desenha com linhas. Aqui eu vou desenhar uma linha que vai fazer a conexão aqui no barramento neutro do IDR. Certo? Aqui a gente pode colocar a corrente máxima do DPS, também precisa ser calculada, então coloquei um valor qualquer aqui, só para dar um exemplo. E no mais, são essas as informações que a gente pode colocar no diagrama unifilar. Podemos colocar também a potência dos circuitos, então vou preencher conforme o que está aqui no quadro de cargas. Então vamos lá, na sequência, 200, 700, 400. 200, 700, 400, 700, 600, 1.200, 1.500, 600, 6.800 do chuveiro. E as fases também estão na sequência. Como é que você vai ver a fase? Iluminação está na fase A. Tomada da suíte está na fase B. Então, ele vai alternando as fases. E você vai alternar aqui no diagrama também. Fase A, fase B. Fase A, fase B. Até preencher todos os circuitos. E o chuveiro pega as duas fases, A e B. Então, são essas as informações do nosso diagrama unifilar, ele está finalizado. E depois a gente pode montar a prancha. Na próxima aula a gente vai ver alguns detalhamentos que a gente pode colocar nessas pranchas então. Então, até a próxima aula, não esquece de se inscrever aqui no canal e me acompanhar nas redes sociais.